Muito bem. Vocês se lembram qual vai ser o nosso estudo de hoje? O sábado do Senhor. Muito bem, nós estudamos os mandamentos de Deus, já lemos cada um dos 10 mandamentos. E quando foi para o sábado, eu falei, nós vamos ter um dia que nós vamos estudar somente o sábado, tá? Hoje é o dia. Nós também poderíamos dar o título desse sermão de O Mandamento Esquecido, tá? Esse é o mandamento esquecido pela humanidade, não somente pela humanidade em geral, mas até mesmo pelos cristãos, como nós vamos ver. Muitos têm se esquecido desse mandamento do Senhor. E o curioso é que é exatamente o mandamento que Deus falou para a gente não se esquecer. Ele disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E exatamente a humanidade vem esquecendo. Parece-nos que Deus já olhando para o futuro, vendo que seria esquecido, ele falou, lembra-te, né? Mas vamos lá, vamos direto para o mandamento. O que diz o quarto mandamento da lei de Deus? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 8. Vou baixar a tela aqui. Temos algum voluntário ou voluntária? Selene. Só um minutinho, Selene, deixa o pessoal encontrar. O livro de Êxodo, facinho, é o segundo livro da Bíblia, tá? Capítulo 20, verso 8, nós vamos ler até o verso 11. A Selene vai ler para nós. Pode ler, Selene. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Selene, esse texto diz para nós lembrarmos do dia de sábado. Olha só, lá no tempo de Moisés, Deus já disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar, tá? A palavra, o santificar quer dizer para tratá-lo de modo diferente dos outros dias, tá? Porque ele é sábado do Senhor. Os dias da semana são dados para nós fazermos as nossas atividades. Aqui diz no verso 9, né, que nós podemos trabalhar 6 dias da semana, fazer tudo o que temos para fazer. Mas o 7º dia é do Senhor, por isso que ele é santificado, tá? E nós devemos o santificar, né? Nesse dia, que é o 7º dia, diz o texto bíblico, não é para nós fazermos nenhum trabalho, nem os nossos servos, nossas servas, ou seja, se você tiver um empregado na sua casa, nem mesmo o seu empregado. Aí diz no verso 11, porque o motivo para guardar o sábado, tá? O motivo porque o sábado é um dia diferente. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então nós percebemos aqui o próprio Deus tratando o sábado de uma forma diferente e ele pedindo para nós, olha, qual é a origem do sábado? É lá na criação, né? Lá na criação, quando Deus criou o mundo, em 6 dias, ele poderia ter parado no 6º dia. Mas não, ele criou mais um dia. E um dia para ser um dia diferente. Para que serve o dia de sábado, gente? As próprias expressões aqui que Deus fala desse dia já identifica para nós, para descanso, tá? O ser humano não pode viver a vida sem descanso. Nós precisamos de descanso. Num ciclo de 24 horas, nós temos que ter descanso, por isso Deus fez a noite, para dormir. E no ciclo de uma semana, nós temos que ter um dia de descanso.
No ciclo de 24 horas, um descanso. No ciclo semanal, também um dia de descanso, um dia completo. Mas não é só para descansar e dormir nesse dia. É para... Esse dia é santificado, ou seja, então é para as coisas do Senhor. E também ele é abençoado. E eu vou falar um pouco mais no decorrer desse estudo. Há uma bênção para quem obedece o quarto mandamento e descansa no dia do Senhor. Tá? Descansa de todas as suas tarefas, do trabalho, das suas preocupações. É um dia que nós descansamos totalmente no Senhor. Então, é o dia de recuperar as energias emocionais, físicas, tá bom? Um dia de descanso. Vamos lá. Tem bastante coisa hoje aqui ainda. O sábado foi feito para o judeu. Há um argumento que diz assim, não, mas vocês guardam o sábado, essa história de sábado, o sábado é só para o judeu. Será que isso é verdade? Dá uma olhadinha lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Versos 1 ao 3. Algum voluntário para a leitura? Eu vou ler, Eliseu. Ótimo, Vaninho. Pode ler. Pode ler? Assim os céus e a terra e o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º de sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Muito bem, Vaninho, muito obrigado. Pois bem, quando alguém disser assim, mas essa história de sábado, o sábado foi dado para o judeu, é para o povo judeu. Você se lembra desse texto aqui que eu acabei de ler? Aqui é a criação do mundo e da humanidade. Aqui Deus tinha criado o planeta e somente 2 pessoas estavam na Terra. Não existia judeu, não existia brasileiro, não existia americano, italiano, mexicano, qualquer nação que existe hoje em dia, nenhuma estava presente. Na verdade, somente os representantes de toda a humanidade, que eram Adão e Eva. Então, o Criador conversa com o casal, e aqui o texto diz que Deus descansou, como eu já disse, abençoou e santificou esse dia. Pergunto, por que Deus descansou? Será que Deus se cansa? Se você lê o relato da criação, Deus falava e tudo acontecia, né? Ele falava e as coisas surgiam, né? Somente o ser humano que ele faz com as suas próprias mãos. Mas será que Deus se cansou? Por isso ele descansou no sábado? O que você acha? Será que Deus se cansa? Deus não se cansa, tá bom? Ele descansou exatamente para dar um exemplo para o casal ali tinha acabado de ser criado. O próprio Deus dando exemplo do que deve se fazer no sábado. A propósito, nem mesmo Adão e Eva estavam cansados, viu? Eles acabaram de ser criados na sexta-feira e o que eles fizeram no próximo dia? Descansar. Santificar o dia de sábado e receberam a bênção do Senhor. Então, o sábado não foi feito para o judeu, foi feito para a humanidade. E o próprio Deus descansou nesse dia para dar exemplo para nós, tá? Deus, ele é assim. O que hoje a melhor educação vem nos ensinando, que a educação deve ser pelo exemplo, né? Deus já fazia, lá no comecinho da história, ele já fazia. A propósito, quando Jesus esteve na Terra, ele não precisava ser batizado. Pensa comigo. Nós somos batizados para perdão dos nossos pecados, para demonstrar que nós aceitamos a salvação em Cristo. Jesus não tinha pecado. Por que ele foi batizado? Pelo mesmo motivo que ele descansou no sábado. Para nos dar o exemplo. Tá bom? O Senhor é assim. O Senhor é maravilhoso. Então, aqui ele mostrou para Adão e Eva, é assim que vocês vão fazer. Tá bom? Todos os sábados. E existe uma bênção para mim e para você. Eu quero falar bastante, quero bater nessa tecla aqui, tá bom?
uma bênção. Há pessoas que pensam que se guardar o sábado vai perder alguma coisa. Não vai perder nada. Só vai ganhar a bênção de Deus, tá bom? Não vai perder, muito pelo contrário, você vai ganhar saúde, vai ganhar relacionamento com Deus, vai ganhar paz interior pela presença do Senhor, por descansar nesse dia, como diz o mandamento, tá? Então, esse versinho, ele é muito importante porque é a origem aí do sábado como dia do Senhor. Mas vamos lá. Então, já destaquei isso daqui, né? Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Eu já falei sobre essa expressão santificou, né? Santificar é tornar diferente, separado. Então, o sábado é um dia diferente dos outros 6. Ele é santificado. Alguém pode dizer assim, mas Eliselton, eu guardo a terça-feira. Eu tenho facilidade de descansar na terça. Então, para mim, a terça-feira é o dia de descanso. Mas aí, qual é o dia que o Senhor escolheu? Que o Senhor santificou? É o 7º dia, o sábado. E eu não posso escolher aquilo que Deus já escolheu, tá bom? Eu posso decidir tudo que Deus deixou aberto, mas o que Ele já escolheu, eu não tenho opção de escolha. Ele quem escolheu o 7º dia para descansar, abençoar e santificar. Vamos lá. Olha que texto fantástico esse daqui. Está lá em Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16. Êxodo, novamente, o 2º livro da Bíblia aí. Essa é uma história muito bonita do maná, quando o povo de Deus estava no deserto. E eles estavam preocupados o que iriam comer no deserto. E Deus deu a solução do maná. Então, abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, verso 14. Estou vendo que o João chegou aí. Boa noite, João. Boa noite. Tudo bem? Meu internet não queria pegar. Não estava pegando? Não estava. Acontece, mas está em tempo. Estamos no começo ainda. Muito bem. Ó, Êxodo 16, versos 14 e 15. Temos algum voluntário? Eu? Oi, Janaína. Sim. Só um minutinho. Pode ler. Peraí. Enquanto você está encontrando, eu vou fazer uma explicação. Janaína, você fechou o seu microfone, tá? O povo de Israel estava no deserto e eles estavam preocupados com o que iam comer. E o Senhor, então, mandou o maná. Não sei se você deve conhecer essa história. O maná era um pão que caía do céu. Olha que coisa mais linda, né? Mas não era um pãozão que caía, né? Ele caía como se fosse um orvalho, assim, na terra. E ele era comestível, saboroso e tinha todas as vitaminas que o ser humano precisava. Tanto que há um texto nos Salmos que o tempo que o povo ficou no deserto, eles não ficaram doentes. Olha que incrível, né? 40 anos. E diz o texto que não havia nenhum doente entre eles. Imagine que alimento era esse, o maná, né? Um alimento dado por Deus mesmo. Mas olha só essa história que ela é bastante curiosa. Janaína pode ler versos 14 e 15. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada, sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Olha que coisa linda, gente. Como Deus ele sustentou o seu povo no deserto, tá? Ele fez, eles olharam assim, tinha um orvalho. Assim que passou o orvalho, olharam melhor e havia como uma manta, assim, né? Que parecia escamas, diz o texto aqui. E era fina como uma geada sobre a terra, né? E Deus disse: isso é o pão que o Senhor vos dá para alimento. E eles comiam. E todos os dias caía o maná. Observe o seguinte, o maná caía bem cedinho. E Deus falou para eles assim: vocês têm que ir lá e colher o tanto que vocês vão comer no dia. Porque se o maná ficar guardado para o outro dia, ele estraga. Ele estragava, dava bicho e mau cheiro, diz a Bíblia. Então, você só podia pegar o maná para cada dia. Isso demonstra o sustento, a provisão divina, né? Que é cada dia Deus cuidando da gente. Não precisa se preocupar. Ele fala assim, ó,
não precisa se preocupar em pegar muita coisa para o outro dia, porque no outro dia vai cair de novo. Né? Deus vai abençoar esse dia, vai abençoar o outro. E tinha pessoas que ia lá e pegava mais, ficava com medo. Não, amanhã não vai cair. E aquele maná estragava. Não funcionava o maná de um dia para o outro, tá? E assim foi. Mas e no sábado? No sábado, Deus disse, não vai cair maná no sábado. E eles novamente ficaram preocupados. E o maná dava bicho. E agora? Olha só o que diz o texto. Vamos ler a partir, deixa eu ver o versinho aqui. A partir do verso 19 agora, a Janaína vai ler para nós. Seguido, Janaína, até o verso 30, do 19 ao 30. Tá bom. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos, e cheiravam mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois amanhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Olha que legal, Janaína, eu vou te interromper um minutinho. Então, aqui falou o que eu disse, né? E alguns ainda desobedeciam, achavam que ia cair no outro dia, que não ia cair, pegava o dobro. E o maná tinha que pegar cedinho, porque senão ele se derretia também. Agora, na sexta-feira seria um problema. Quer ver como Deus solucionou? Pode ler, Janaína, por favor. 22 ao 30. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo, para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Gente, olha que história fantástica. Primeiro eu quero destacar que esse texto aqui, esse evento aconteceu antes de Deus ter entregue a lei dos 10 mandamentos para Moisés, tá bom? Só mostrando que o povo de Israel já guardava o sábado muito antes de Deus ter escrito os 10 mandamentos. Mas aqui aconteceu o seguinte, o maná caía todos os dias e não podia pegar para o sábado, para o dia seguinte, senão ele estragava. Então, quando chegou na sexta-feira, Deus disse, olha, eu não vou derramar o maná no sábado. Então, na sexta-feira, vocês peguem em dobro. E alguns ficaram com medo. Falaram assim, não, mas se eu pegar em dobro, vai estragar. Mas Deus disse, não vai estragar. Pode pegar em dobro na sexta-feira, que vocês vão comer no sábado, sem ele ter estragado. E assim aconteceu. Todos os sábados, todas as sextas-feiras, eles pegavam em dobro, e no sábado não caía maná, e o maná que eles ficaram guardadinho não estragava. Olha que coisa linda. Deus, por 40 anos, cuidou do povo no deserto, fazendo o maná cair de domingo a sexta-feira, e no sábado não caía. Coisa linda, Deus mostrando para eles a importância da obediência ao mandamento do Senhor, de considerar o sábado um dia diferente, santificado, né? Abençoado e dia de descanso. Tá bom? O engraçado do texto é que alguns não acreditaram. E no sábado de manhã foram lá para ver se ia ter caído, e o texto diz que não caiu. Sempre tem aqueles que duvidam da palavra do Senhor, né? Então, um texto muito curioso, esse daqui também, muito importante no estudo de hoje, né? A experiência do maná. Então, meu amigo, minha amiga, eu falo muito isso aqui, né? Meu amigo, minha amiga, não tenha medo de guardar o sábado, como diz a Bíblia. A promessa bíblica é que Deus vai nos abençoar de forma dobrada. Para quantas pessoas eu já não dei estudo bíblico que são comerciantes, né? Não sei quantos aqui conhecem o Ocimar. Eu dei estudo bíblico para o Ocimar e tem uma bicicletaria. E eu dei estudo bíblico para ele há mais de 10 anos atrás, uns 15 anos atrás. E ele dizia assim, eu não posso fechar a bicicletaria no sábado, porque todos vêm
consertar a bicicleta no sábado, ele dizia. E o pessoal guarda da semana, assim, o meu melhor dia é o sábado. E eu falava para ele, Osimar, Deus vai te abençoar. Lembra da história do maná? A gente estudava a história do maná. Até que um dia ele resolveu fechar a bicicletaria no sábado. E ele já é adventista do 7º dia há mais de 10 anos. E a bicicletaria dele, inclusive, cresceu. Hoje ele cuida de bicicleta, de moto. O filho, a filha trabalha com ele, eles têm uma excelente situação. E eu perguntei um dia para ele, Osimar, não faltou? Não, nunca faltou nada. Muito pelo contrário, o negócio melhorou, cresceu, e ele passou a dar um testemunho ali para os clientes que ele se tornou um adventista e guardava o sábado. Então, nós não temos que ter medo de obedecer a palavra do Senhor, tá? Não podemos ter medo. Essa história aqui é exatamente para nos mostrar que Deus proverá, tá bom? Deus vai abençoar, há uma bênção. A propósito, a minha família sempre foi de comerciantes, né? Meus pais foram comerciantes e nós não abríamos aos sábados, nunca abrimos, né? E a minha mãe colocava uma placa lá na frente, o sábado é o dia do Senhor. E nunca faltou nada. Bom, nunca faltou nada. Deus nos abençoa. Não quer dizer que às vezes nós não vamos enfrentar alguma dificuldade, né? Mas Deus cuidou de nós. Vamos lá. Qual era o costume de Jesus? Uma vez, uma pessoa disse assim, né? Eu faço o que Jesus fazia enquanto Jesus esteve na Terra. O único modelo para mim é Jesus. Então eu respondi, ótimo, mas é isso mesmo, está correto. Jesus é o nosso modelo. Então você tem que fazer o que Jesus fazia. E Jesus tinha um costume, diz a Bíblia. E eu vou te mostrar agora, que está em Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, 16. Qual será o costume de Jesus, hein? Eu não sei qual é o seu costume. Tem gente que tem costume de assistir o Jornal Nacional, né? Costume de jogar futebol, costume... Não sei, cada um tem um costume, né? Um hábito. A Bíblia fala que Jesus tinha alguns costumes, eu já vou adiantar. 3 costumes eu já encontrei de Jesus na Bíblia. Isso aí está em Lucas 4, 16, tá? O texto da agora. Mas em outro verso tem um costume que Jesus tinha o costume de ensinar as pessoas. Em outro lugar fala que Jesus tinha o costume de orar. E nesse daqui fala um terceiro costume. Dá uma olhadinha aí, Lucas capítulo 4, versículo 16. Alguém pode ler para nós? A Marisa não leu nenhum hoje. Tudo bem, Marisa? Então tá bom. Ótimo, pode ler. Lucas 4, verso 16. Deixa eu só ver uma coisinha. Marisa, eu estou vendo a Selene virar a Bíblia. Você já encontrou a Selene? Peraí, Selene, eu não te ouvi. É porque a Bíblia é nova e eu estou com dificuldade de passar as páginas. Eu já encontrei, sim. Então tá bom. Lucas 4, 16. Pode ler, Marisa. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Gente, olha que coisa fantástica. Se você fosse para a cidade de Nazaré, onde Jesus viveu, e chegasse lá num sábado e falasse assim, olha, eu estou procurando Jesus, sabe? Mas qual Jesus? O filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, e agora está fazendo milagres, né? Onde ele está? As pessoas iam dizer assim, se fosse sábado, olha, vai na sinagoga, porque ele tem um costume, todo sábado ele está na sinagoga. Gente, a sinagoga era a igreja para os judeus, né? Para o povo da época aqui de Jesus. E Jesus ia em qual dia? Era no sábado. O costume de Jesus, tá? De guardar o sábado, de ir à igreja no sábado, louvar a Deus, fazer a leitura da Bíblia, tá? Então, se você quer seguir os passos de Jesus, tenha esse mesmo costume, tá? Tenha o sábado como o dia do Senhor, de adoração. Não que nós não temos que adorar a Deus todos os dias, mas esse é um dia especial, tá? Vamos lá. O que mais que diz a Bíblia? Bom, nós vamos ler alguns textos agora. Eu quero que você entenda isso daqui. Olha, as discussões de Jesus com os fariseus nunca foram sobre a validade do sábado, mas sim como guardar o sábado. Jesus nunca discutiu com alguém se o sábado era santo ou não.
Se tinha que guardar o sábado ou não. Se o mandamento tinha sido abolido ou não. Não. As discussões eram sempre a forma como se devia guardar o sábado, tá? Então, vamos lá. Como guardar o sábado? Quer ver? O que Jesus falou sobre o sábado? Marcos. Nós estamos em Lucas, você volta aí para a mão esquerda, já vai chegar em Marcos. Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28. Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28. Temos algum voluntário? Eu Pode leio. repetir. Ô, Márcia, muito obrigado. Capítulo 2, versos 27 e 28. E prosseguindo, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do homem até do sábado é do Senhor. Bom, muito obrigado, Márcia. Olha que texto legal, interessante, né? Bonito. Há alguns que olham para esse texto e falam assim, olha aqui, Jesus aboliu o sábado. Gente, não tem nada disso aqui. Diz assim, o sábado foi estabelecido por causa de quem? Por causa do homem. Quando diz assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem, esta expressão por causa pode ser traduzida também como para o bem do homem, tá? O sábado foi estabelecido por causa do homem. E aqui, não o homem por causa do sábado, não é o homem que vai fazer o bem para o sábado, mas o sábado é para o bem do homem, para ele descansar, ter relacionamento com Deus e ser abençoado, tá? Então, é isso que Deus está dizendo. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Jesus não está anulando o sábado, muito pelo contrário. Ele está explicando sobre o sábado, como guardar o sábado. Aí o verso 28 diz assim, de sorte que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus, é Senhor também do sábado. Quando Jesus diz, olha, eu sou o Senhor do sábado, ele está anulando o sábado? Ele diz assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quer dizer, ele está colocando o sábado como algo importante e ele como maior ainda que o sábado. E é claro isso, porque quem acompanhou o estudo da semana passada, nós vimos que Jesus estava lá na criação também. Então, ele estava quando o sábado foi estabelecido, tá bom? E essa expressão Senhor do sábado, sabe o que quer dizer a expressão Senhor de alguma coisa? Quando eu estou, imagine que você é dono de uma fazenda. Para quem que eu vou dar uma fazenda aqui? Vou dar uma fazenda para o Tonhão, tá? E o Tonhão está lá andando nas terras da sua fazenda. E o Tonhão fala assim, eu sou o senhor destas terras. Isso quer dizer senhor, quer dizer proprietário, né? É quem tem o senhorio. Então, quem é o senhor do sábado, o proprietário do sábado? É Jesus, ele que está dizendo aqui. Eu sou o senhor do sábado também, tá bom? De modo algum a gente pode entender isso como ele está abolindo o sábado. Não tem nada disso, não dá nem a entender. Gostou da fazenda, né, Tonhão? Vi seu joinha aí. Olha lá, o sábado foi estabelecido por causa do homem, ou seja, para o bem do homem. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Muito bem. Posso fazer o bem no sábado? Olha, Jesus vai mostrar para nós de novo o que pode e o que não pode fazer no sábado. Posso fazer o bem? Dá uma olhadinha em Mateus, está aí para o lado esquerdo. Vira um pouquinho que já vai chegar. Estávamos em Marcos, vira um pouquinho para o lado esquerdo que já chega. Mateus capítulo 12. Versos 8 até o 13. Mateus capítulo 12. Márcia, pode ler novamente, fazendo favor? Márcia Galete, foi você que leu a última, né? Foi. Mateus Então, pode ler para 12, nós, do fazendo favor. 8, né? Capítulo 12, do 8 até o 14. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor.
Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, e eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E eles lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, senão um sábado ele cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer o bem aos sábados. Então disse aquele homem: estenda a tua mão. E ele estendeu e lhe foi restituída sã como a outra. Até o 14? Isso. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Opa, muito obrigado, Márcia. Olha só que interessante. Jesus aqui no verso 8 também usa de novo a expressão que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, e depois ele entra numa sinagoga, e era sábado. E tinha um moço com as mãos mirradas, ressequidas, diz a Bíblia, né? Com uma das mãos. E aí os fariseus, com a intenção de acusar Jesus de alguma coisa, disseram: é lícito ou não curar no sábado? Vamos ver se ele vai curar alguém no sábado. E aí Jesus respondeu, né? Usou ali o exemplo de uma ovelha, que quando uma ovelha deles caiu num buraco, eles tiravam para a ovelha não morrer. E ele diz: quanto mais vale um homem diante de uma ovelha, né? Logo, diz o verso 12, Jesus falando: é lícito nos sábados fazer o bem. Olha que coisa interessante. Jesus não está falando que o sábado não é um dia sagrado. Ele está dizendo o que pode fazer no sábado. E ele diz: é lícito no sábado fazer o bem. Então ele mandou aquele homem estender a mão e curou a mão daquele homem. Gente, o sábado é um dia de bênção. Já estava isso lá desde a criação. Então é lícito fazer o bem, abençoar as pessoas, cuidar das pessoas. Pode, sim, fazer o bem no dia de sábado, é o que disse Jesus, tá bom? O sábado foi abolido após a cruz. Olha que interessante isso daqui. Após a morte de Jesus na cruz, o sábado foi abolido porque muitos dizem assim: olha, Jesus aboliu o sábado. Quando ele morreu na cruz, o sábado foi abolido. Então dá uma olhadinha em Mateus capítulo 24, no verso 20. O verso é muito curioso. Jesus está falando aqui sobre os últimos dias e também sobre a destruição de Jerusalém. Fatos que aconteceriam depois de sua morte, tá? Jesus morreu no ano 30, a destruição de Jerusalém foi no ano 70. E Jesus está aqui olhando para o futuro e falando do que ia acontecer, tá? Também na destruição de Jerusalém e também nos últimos dias, na última perseguição final que haverá nos últimos dias, tá? Então, Mateus capítulo 24, no verso 20, Jesus falou assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Olha que interessante. Sabe que a destruição de Jerusalém, aqui ele está falando especificamente sobre a destruição de Jerusalém, e a destruição de Jerusalém aconteceu 40 anos depois de sua morte. E ele está falando para os discípulos: orem para que esse fato não aconteça nem no inverno, porque lá era muito frio, um inverno muito rigoroso, e nem no sábado. Por que nem no sábado? Se ele abolir o sábado na cruz, porque ele olhou para o futuro e falou para eles orarem para a perseguição desse dia que não cair no sábado. Porque o sábado é um dia sagrado e mesmo 40 anos depois continuaria sendo sagrado, ou seja, continuaria sendo sagrado mesmo após a morte de Jesus na cruz. Tá bom? Isso aqui é muito claro. Olha só, que dia Maria guardava? Maria, mãe de Jesus. Há muitas pessoas que dizem que são devotas de Maria, né? E é muito bonito, né? Você realmente ter alguém para se espelhar. Bom, se espelhar, não para adorar. Jamais.
jamais adorar um ser humano, né? Mas Maria, qual era o dia que Maria guardava? Lucas, está um pouquinho para frente, estamos em Mateus, vai para o lado direito, assim. Lucas, capítulo 23, versos 53 ao 56. Lucas, capítulo 23. Bíblia se abrindo ainda, hein? Lucas 23, versos 53 até o 56. Esse contexto aqui é da morte de Jesus. Jesus morreu, foi crucificado, morreu e então sepultado. E ele morreu numa sexta-feira, tá bom? Quem gostaria de ler? Lucas 23, versos 53 até o 56. Algum voluntário? Nenhum voluntário? Aí, Marisa, muito bem. Marisa, ó, capítulo 23, versos 53 até o 56. Tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. No sábado descansaram, segundo o mandamento. Gente, muito obrigado, Marisa. Olha que texto bonito. Eu quero meditar com vocês um pouquinho. Imagine só, Maria, mãe de Jesus, ela acompanhou todos aqueles momentos de sofrimento de Jesus, sabe? Eu recomendo que vocês assistam o filme A Paixão de Cristo, tá? É bem forte, mas é interessante. Maria acompanha tudo que estava acontecendo ali com o seu filho, ela sofre muito. Imagine você, uma mãe vendo um filho sendo crucificado, né? Então, um sofrimento muito grande ali para Maria, e até que o filho morre, tá bom? E eles colocam ele num lençol de linho, num túmulo aberto, um túmulo novo, né? E diz o versinho aqui, versinho 54, que era o dia da preparação. E começava o sábado. Sabe por que diz começava o sábado? Dia da preparação é a sexta-feira, tá bom? É o dia que a gente se prepara para o sábado. E então, estava começando o sábado, ou seja, era a virada do dia. E a virada do dia é sempre quando o sol se põe. Quando o sol se põe, termina o dia anterior e começa um novo dia. Tá bom? Hoje não vai dar tempo de eu mostrar alguns versos bíblicos para vocês sobre isso. Nós vamos ficar só com esse. Mas era sexta-feira, estava virando o dia, o sol se pondo, estava começando o sábado. E o que as mulheres fizeram, incluindo Maria? Verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foi ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram. Segundo o quê? Segundo o mandamento. Gente, Maria, mãe de Jesus, olha só. Ela poderia ter ficado mais tempo ali chorando, orando, né, no túmulo, mas não. Olha que mulher fiel, Ela vai para casa e no sábado fica em casa, ali, segundo o mandamento. E só no domingo as mulheres vão, então, de volta ali para o túmulo de Jesus. Não é incrível isso? Não é incrível? Olha só, se Jesus ia abolir o sábado, nem para sua mãe ele contou, tá bom? Fato que o sábado não foi abolido, tá bom? E todos guardavam o sábado. Todos guardavam o sábado, inclusive Jesus Cristo, sua mãe e os apóstolos. É o que nós vamos ver agora.
Vamos ver um pouquinho dos apóstolos aqui, guardando o sábado. Abra sua Bíblia em Atos. Vai um pouquinho para a direita, já vai chegar no livro de Atos. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Sabe que os apóstolos saíram pelo mundo para pregar o evangelho, né? Mas quando chegava no sábado, eles faziam tudo conforme o mandamento e conforme o costume de Jesus, né? Ser cristão, gente, é ser um imitador de Cristo, tá bom? Olha só, Atos, capítulo 13, verso 14. Eu vou fazer essa sequência de leitura, tá bom? Atos, capítulo 13, verso 14, está escrito assim: mas eles, né, os apóstolos aqui, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Eles viajavam de cidade em cidade. E quando chegava o sábado, eles não viajavam. Eles iam na sinagoga. Tá? Verso 27 agora. 13, 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumprem as profecias. Novamente falando aqui do sábado. Verso 42 agora. Atos 13, verso 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Agora o verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha Atos 15, versículo 21. Tudo isso aqui é no Novo Testamento, após a morte de Cristo. Atos 15, verso 21. Porque Moisés, em cada cidade, desde tempos antigos, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, tá? Os apóstolos continuaram se reunindo nos sábados na sinagoga. Atos 16, agora. Esse texto aqui eu vou explicar antes da leitura. Há alguns que dizem assim, Eliselton, mas o sábado, eles iam na sinagoga aos sábados, porque a sinagoga era dos judeus, né? E os judeus continuavam indo no sábado na sinagoga. Mas agora nós vamos ler um texto, tá? Dos apóstolos aqui viajando, Paulo, né, viajando, e ele chega numa cidade de Filipo, e não tinha ali uma sinagoga para ele ir. O que ele vai fazer aí? Dá uma olhadinha, Atos 16, versos 12 e 13. Está escrito assim: e dali a Filipos, Atos 16, verso 12, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Gente, esse texto aqui é incrível. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo chegou ali naquele lugar e não tinha uma sinagoga para ele ir. Então, o que ele faz? Ele vai para um lugar afastado, tá? Junto de um rio, para passar ali o dia em oração. Olha que legal. E mesmo assim, algumas pessoas o acompanham, e ali acontece até uma conversão, uma pessoa se converte ali naquele dia. Mas então, não é só quando tinha uma sinagoga que eles guardavam o sábado, mesmo quando não tinha, eles se retiravam. É assim como nós fazemos ainda nos dias de hoje. Quando eu faço, às vezes, uma viagem para algum lugar, vamos para a praia, por exemplo, e não tem uma igreja ali por perto, no sábado nós reunimos a família, num lugarzinho separado, fazemos um culto, cantamos, lemos a Bíblia, fazemos oração, tá bom? Porque o sábado é do Senhor. O sábado é um templo, no templo, que onde você estiver, você pode adorar o Senhor, tendo uma igreja ou não tendo uma igreja para ir, porque é o templo. Toda semana este templo chega até nós. Começa o primeiro dia, vai até o sexto, e o sábado chegou de novo. E toda semana temos um encontro especial com Deus, tá bom?
Eu te pergunto, meu amigo, você está tendo este encontro especial com Deus? Tá? Nesse dia marcado pelo Senhor? Você está tendo esse encontro? Pense aí, tá bom? Pense aí, talvez está faltando isso, né? Na sua vida espiritual. Dá uma olhadinha lá o que diz Isaías 58. Como nós devemos guardar o sábado? Como deve ser o nosso pensamento no dia de sábado? Isaías está logo depois de Salmos. Oh, perdão, né? Está depois de Salmos, mas não logo depois. Tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E aí, então, Isaías. Isaías 58. Salmos está lá no meio da Bíblia. Se você abrir mais ou menos no meio da Bíblia, vai cair em Salmos. Aí vai passando para a direita até chegar em Isaías. 58, versos 13 e 14. Isaías 58, versos 13 e 14. Eu vou fazer a leitura, tá? Está escrito assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, isso aqui é Deus falando, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Gente, que texto! Só esse texto aqui já deve mexer com a gente, que é um convite de Deus, né, para a gente tratar o sábado de forma assim espiritual, sensível. Olha aqui o verso 13, eu vou destacar algumas expressões. Se desviares o teu pé de profanar o sábado. Deus está falando, olha, se a gente cuidar do sábado, de seguir corretamente, se desviares o pé, quer dizer, de não fazer coisas erradas, ou melhor, não transgredir, na verdade, no sábado. E se você cuidar de não cuidar dos seus próprios interesses, olha, não é dia para cuidar dos meus negócios. Né? Eu tenho 6 dias. Se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, sabe o que quer dizer deleitoso? Prazeroso, um dia feliz. Se você tratar o sábado como um dia feliz, deleitoso, prazeroso, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Olha como o sábado deve ser. Aí então Deus diz, então te deleitarás do Senhor. Você vai ter a bênção do Senhor, que nós falamos aqui desde o comecinho. Te deleitarás do Senhor, terás a paz do Senhor, a bênção do Senhor. E aqui o Senhor diz, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. A herança de Jacó aqui, gente, em última instância, é a salvação, tá bom? É a herança da vida eterna. Então, é isso que nós temos, é o apelo de Deus aqui, é praticamente um apelo que Deus está fazendo para a gente desviar o pé, para a gente ter o sábado como um dia prazeroso e valerá a pena. E eu desafio você hoje, tá? A tomar esta decisão de ter o sábado como um dia diferente na sua vida. É o dia do Senhor, não é meu, é o dia do Senhor. Ah, mas eu vou fazer... Não, o Senhor pediu é o sábado. Ah, mas por que eu vou guardar o sábado? Porque, te dar alguns exemplos, resumindo o que nós fizemos hoje. Porque o próprio Deus descansou nesse dia e guardou. Porque Ele falou para nós guardar. Porque é mandamento escrito em pedra. Porque os profetas guardaram o sábado. Porque Jesus guardou o sábado. Porque Maria guardou o sábado. Porque os profetas guardaram o sábado. Tá bom? E há uma bênção especial para a guarda do sábado. Não tenho nada a perder, só a ganhar. E nós vamos partir agora para o fim. Eu vou ler alguns textos para você sobre o povo de Deus nos últimos dias. Olha, gente, eu acredito sinceramente que nós estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. E o povo de Deus nos últimos dias tem uma característica no livro do Apocalipse.
Olha só, qual a principal característica do povo de Deus nos últimos dias, no livro do Apocalipse? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Antes da leitura, eu quero dizer o seguinte, eu estou fazendo um apelo, né, para você decidir para o seu próprio bem, né, para o bem da sua vida espiritual, guardar o sábado. É isso mesmo. Não tem outra palavra, tá? E se você quiser já começar neste sábado, eu tenho um convite para você. Eu vou pregar no sábado na igreja. Tá? E eu estou convidando você, que está aí, tá bom? Todos vocês. Estou convidando vocês para irem no sábado. Estou convidando a Márcia Galete. Estou convidando o Tonhão. Ó, o Tonhão já colocou um joinha ali. Aí sim, hein? Estou convidando a Giana. Estou convidando a Janaína. Estou convidando o João. Estou convidando a Selene. Estou convidando a Marisa. O Vaninho. O Vaninho está sempre lá, né? Vaninho e o João. Estão convidados para irem esse sábado, tá bom? Passar um dia na igreja do Senhor. Na igreja. Como Jesus fazia, né? Vai ter primeiro aí às 9 horas, tem uma lição que a gente estuda, eu sou o professor, se você ouvir você chegar na igreja, eu vou levar você para a minha classe. Vai participar da minha classe e depois eu vou fazer um sermão, tá bom? Então, o culto ali termina 11 e pouquinho, nós já estaremos terminando. Você está convidado, tá? Faça esse benefício para você mesmo. Mas vou voltando aqui, característica da igreja de Deus, do povo de Deus, dos últimos dias. Apocalipse 14, verso 12. Você está curioso? Quais serão as características do povo de Deus nos últimos dias? Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Gente, duas características. O povo de Deus é chamado de os santos, tá? Santo não porque faz milagre, ou coisa, não. É porque são separados para Deus, porque decidiram consagrar a vida ao Senhor. E aqui a expressão é assim, aqui está a perseverança. Porque o cristão, de todas as épocas, ele teve que ser perseverante. E até o fim, temos que ser perseverantes. Jesus, quando esteve na terra, ele disse assim, ó, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, tá bom? Perseverança, não desistir. E aqui traz depois duas características. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Gente, é isso daqui. Tem outro caminho. Guardar os mandamentos de Deus. Os 10, não 9, nem 8. Os 10. E ter fé em Jesus. É isso daqui. Essas são as características do povo de Deus dos últimos dias. Dá uma olhadinha agora em Apocalipse 12, verso 17. Só virar a folhinha assim. Capítulo 12, verso 17. 12:17 diz assim: irou-se o dragão é Satanás, contra a mulher é a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os restantes da sua descendência é o povo de Deus dos últimos dias. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha, que fantástico, novamente o texto diz aqui. Você quer ter a característica do povo de Deus nos últimos dias? Quer pertencer ao povo de Deus nos últimos dias? Então não tem outra saída, tá bom? Não tem outra coisa a fazer. É guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus Cristo. É isso daí. Eu vou desafiar você. Você quer ser um santo de Deus nos últimos dias? Ser um servo de Deus nos últimos dias? Se sim, levanta a sua mãozinha assim, ó. Assim. Amém. Que Deus seja louvado. Ó, você deve estar perguntando assim: Eliselton, mas se a Bíblia é tão clara, falando que o sábado é o dia do Senhor, por que o mundo guarda o domingo? Você não está pensando isso? Por que o mundo guarda o domingo? Então não perca o estudo de quinta-feira, que você vai entender em detalhes por que o mundo guarda o domingo. Por que o mundo cristão, inclusive, guarda o domingo.
Sabe, eu quero dizer uma coisa a mais. Não existe nenhum versículo na Bíblia. Pega a Bíblia inteirinha assim, ó, e vai ler, e lê ela inteirinha. Fala, eu vou procurar com uma lupa. A propósito, eu te dou R$1.000 se achar. Um versinho que fala para guardar domingos e festas. Não tem nenhum versinho na Bíblia. Agora, para guardar o sábado, eu te mostro mais de 100. E nós acabamos de ler, de Gênesis ao Apocalipse. Tá bom? Então, se é assim, por que a humanidade guarda o domingo? Olha, Deus já sabia. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por isso que ele falou, lembra-te. Ele sabia que a humanidade ia esquecer. Agora, por que trocaram o sábado pelo domingo? É quinta-feira. Não perca o estudo de quinta-feira. Tá bom? Tá bom mesmo? Que Deus abençoe você, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Meu desejo, a minha oração por cada um dessa classe, por você que vai assistir depois, viu? É que Deus te abençoe a sua vida em todos os aspectos. Que a sua mente se expanda cada vez mais para entender os propósitos e a palavra de Deus. Vamos fazer a oração final? Se você tiver alguma pergunta, pode fazer agora, pode fazer depois também por meio lá do WhatsApp, tá bom? Que na medida do possível nós vamos responder. Vamos orar então? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de abrir, Senhor, este livro sagrado, que é a palavra do Senhor. E vimos, bom Deus, que lá na criação do mundo, o Senhor separou um dia para que nós tivéssemos um relacionamento pessoal com o Senhor. E é incrível, Senhor, pensarmos que até hoje está aí este dia, a cada ciclo semanal ele nos encontra, nos lembrando que temos que adorar o nosso Criador. Pai Santo, abençoe, Senhor, cada pessoa que está fazendo esse estudo, que o Espírito Santo fale ao coração, que ela possa entender a beleza deste mandamento do Senhor, de seguir os passos de Jesus, de ter as bênçãos do Criador na vida. E que obedecendo a palavra do Senhor, nós não temos nada que perder, somente que ganhar. Guarda-nos nessa noite, pelo teu poder. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.